aí, pessoal, boa tarde. Nós estamos voltando aqui para o chá. Nós estávamos travando os probleminhas básicos da tecnologia, mas já estamos de volta. Nosso convidado hoje, o Gustavo, está chegando por aqui. E aí, cara, Volta? parece que melhorou? Sim. Tá. Eu acho que o meu Wi-Fi tá meio complicado. Preciso dar uma olhada nisso depois. Os desafios da tecnologia. Isso também agora é mais do que visível, né? É, Então, é. As né, o quanto. plataformas hoje. E aí nós estávamos falando realmente, quando eu pensei em bater um papo contigo e fazer esse chá, obviamente, né? O chá super descontraído, que é pra gente bater um papo, enfim, né? Sim, Amenizar esse período com tanta coisa acontecendo. Mas realmente eu pensei nisso, a questão da segurança do trabalho, porque hoje, agora as pessoas estão em casa. Então, é estender aquele cuidado que nós tínhamos dentro da empresa e que o funcionário estava sendo observado de alguma maneira, né? Pelo colega de sim, trabalho, pelo próprio supervisor, e agora a pessoa está em casa. E, e, exatamente. e essa sensação de estou em casa pode gerar um acidente de trabalho. Muito, muito ainda. Muito. É o que eu falo, né? A gente, enquanto dentro da empresa, nós temos que olhar para a segurança nossa lá, porque é obrigação e tudo mais. Enquanto nós estamos em casa, essa obrigação de você olhar para aquilo que você está fazendo deixa de existir, né? E você fica como se você não tivesse correndo risco dentro de casa. E é muito pelo contrário, né? As coisas, da mesma maneira que tem dentro da empresa, você tem dentro de casa também, né? Você está sujeito a risco em qualquer lugar. E a gente tem que mudar esse pensamento e trazer esse pensamento para quando nós estamos em home office, né? Você olhar para a lâmpada que você vai trocar, para o computador que você está usando, para a maneira que você está sentado na sua casa para trabalhar. Eu gosto de trabalhar sentado no sofá assistindo televisão. Tá, uma hora, né? Você vai conseguir, você vai aguentar. E depois de 2 horas, 3 horas, né? Como é que você faz? Então você tem que pensar nisso também, né? E é Aí muito todo mundo legal. tem uma lordose, uma escoliose. É bem por aí, é bem por aí, né? E a gente tem esse pensamento, né? Eu estou em casa, nada acontece comigo, eu posso fazer o que eu quero, né? E aí você vai trabalhar numa mesa que não está adequada, você vai pegar aquele filtro de linha, né? E vai colocar, tem 5, você coloca 10 equipamentos ligados, a cafeteira, o computador, a televisão, o rádio, o celular. Então tem que tomar esses cuidados, né? É super importante a gente pensar e olhar, mesmo nessas épocas, e fora também, né? Porque quando a gente não tá fora da quarentena, ou a gente está no dia a dia normal, você tá fora de casa, né? E os cuidados são outros, e você fica menos tempo em casa. Então, a gente tem que olhar para isso também. E é bem legal porque a área de segurança do trabalho ela tem essa visão, né? Tanto para quem está dentro da indústria, como também dentro de casa. A gente tem que aprender a olhar para esses riscos, né? Também em casa, também nesse tempo de quarentena. Então, eu acho que é importante você olhar, inclusive, né? Que família que hoje não tem uma criança dentro de casa que está 24 horas com a criança dentro de casa, né? E a criança assim, é hiperativa, né? Ela precisa queimar energia, ela está em desenvolvimento. E você, como a maioria das pessoas, né, moram em apartamentos, enfim, você tem um espaço mais restrito para a criança brincar, diferente da escola. Como é que você faz para queimar a energia dessa criança, né? Ela vai querer subir em estante, vai querer subir no tanque da pia. Então você vai ter que pensar nisso também, né? É, Nos riscos que essa criança, essa criança vai ter ali. Né? Eu vou colocar a criança para me ajudar dentro de casa. Poxa, super bacana, uma ótima ideia, né? Só que, vai lavar louça?
Coloca lá o banquinho, não coloca o banquinho de plástico que está lá no quintal, que tomou sol faz um mês, né? E aí você tira para colocar a criança em cima. Fatalmente ou muito provavelmente essa criança vai cair. Então tem que ter essas observações. Eu acho super válido, né? Essas iniciativas. Mas tem que tomar um cuidado. É E importante a gente. pensar, esse é o pior momento para alguém sofrer algum acidente doméstico e ter que parar no pronto-socorro, né? Exatamente, exatamente, né? É a pior coisa. Qualquer coisa, né? Lesão, fratura, qualquer coisa que aconteça dentro da. É o pior momento. É o pior momento, né? A gente não pode. Já em dias normais, a gente não pode descansar com relação a acidente, né? Agora, então, tem que redobrar, né? Tem que pensar melhor e olhar mais para as atitudes, né? Então, é bem importante essa quarentena a gente redobrar, né? E a gente não pensa nisso, né? Tá, tô de quarentena, tô em casa e tô bem, né? Porque o primeiro chá que eu fiz, eu conversei com a Vivian da Vox Humani, elas trabalham com a parte de gestão emocional, né, RH, elas fazem uma assessoria muito bacana e na live, inclusive, ela comentou comigo essa situação, né, de que eu tenho empresas que são produção, do ramo logístico, do ramo alimentício, e que essas empresas não param, né? Os funcionários continuam indo trabalhar, o risco do trajeto continua existindo, o risco dentro da empresa continua existindo, e ainda tem um agravante, que é esse momento pandemia, que o cara está se expondo para sair da residência dele, ir até o ambiente de trabalho e ter que lidar com essa situação toda. E aí a empresa tem que olhar para o funcionário também e se adaptar nesse momento. E uma pergunta que a Vivian me fez, e a gente começou a falar sobre o assunto, foi o quanto a questão emocional está impactando, porque a pessoa ela sai de casa naquela tensão de que ela precisa sair de casa, que ela não pode ficar em casa, porque a profissão dela não permite, e quando ela volta para casa, ela tem a pressão da família, que ficou o dia inteiro em casa assistindo o noticiário e está apavorada, e tá só faltando receber o cara com 1 litro de desinfetante na porta de casa, né? É, E e o pessoal faz até brincadeira, né? olha só, Gustavo, eu acabei de falar da Vivian da Vox, ela acabou de entrar na live. Boa tarde, Vi. Estávamos falando da Vox Humani agora. E é bem por aí, né? O pessoal chega até a fazer brincadeiras, vídeos de memes, né? O pessoal chega e dá um banho na pessoa e esfrega e tal. Mas traduzindo isso, né? Lógico, tirando o estereótipo, mas a verdade é essa que você falou, né? A pessoa tá saindo, é obrigada, aí a família fica em casa, porque não pode sair para lugar nenhum, teoricamente está tudo fechado. E aí começa a ver a noticiário 24 horas por dia falando disso. E, e aí, eu chego e o que a pessoa vai fazer com aquilo, né? Tá parecendo que a pessoa tá extremamente suja, né? Na verdade tem esse fator aí psicológico muito importante, né? É muito legal porque quando a gente tá, quando a gente trabalha, a área de segurança do trabalho tem muita ligação com a RH, né? Tem muito contato com a RH. E a área de recursos humanos é bem bacana porque ela entra justamente para trabalhar áreas que a segurança do trabalho, não que não tenha tanta responsabilidade, mas não atua tanto. Por exemplo, a área do psicológico, né? O que eu estou fazendo com essa pessoa? Ela está indo e voltando, tem isso que você falou do acidente de trajeto, e tem o fator psicológico. E a pessoa que está dentro de casa, né, que vai fazer o home office, que não sai de jeito nenhum, como é que ela faz? Ela está presa, né? Teoricamente, ela está presa dentro de casa. Ela não pode sair para nada. O que eu faço com o emocional dessa pessoa? Né? E aí é o legal que a segurança do trabalho também tem que atuar nessa área, né? E a gente também tem que pensar nisso. Qual é os fatores psicológicos dentro dos funcionários ou dos colaboradores que estão na indústria, porque não pode parar, e dentro de casa fazendo home office, né? São desafios que eu chamo de desafios bem interessantes para a área de segurança do trabalho, porque você tem que manter isso produtivo, né? Tem uma série de lugares parado que
a economia diminuiu, que não está vendendo, mas eu preciso manter de alguma forma. E aí tem um outro detalhe, né? Que também está, de certa forma, ligado com a segurança do trabalho, mas e os empresários? Como é que fica o psicológico dos empresários nisso? Né? Aquela pessoa que é consultor, aquela empresa de consultoria, aquele micro e pequeno empreendedor, né? O que eu faço com isso, né? Não está ligado diretamente com a segurança do trabalho, mas, né, a gente também atua sobre isso. E quais são os pontos que você deve atuar, né? O que você deve fazer para melhorar isso, né? Então, eu acho que é bem legal essa época do ano, tirando essa tristeza da pandemia, mas são momentos que a gente reflete, são momentos que a gente para, a gente diminui o nosso ritmo e a gente começa a refletir sobre tudo aquilo que a gente faz, né? E o propósito da segurança do trabalho é justamente essa, né? Você olhar para a sua empresa, olhar para as suas atividades e tentar enxergar aquilo de ruim que possa acontecer e você agir antes disso. Então, é um momento triste, óbvio, sem sombra de dúvidas, mas é um momento que serve para que a gente possa refletir sobre a nossa velocidade e as atitudes que a gente tem ao longo do nosso dia a dia, né? E, É. é o princípio da segurança do trabalho, né? Você agir de maneira preventiva, agir de maneira que você possa olhar para frente e falar assim, ó, eu vou agir agora para que lá na frente eu não tenha nenhum colaborador adoecido, acidentado, afastado, enfim. Todas essas coisas tristes que a gente acaba vendo por aí. Ó, a Ferzinha colocou, né? Sim, banho de água sanitária. Ela tá com o desinfetante na porta. Eu tô imaginando a cena. É mais ou menos por aí, né? Faz a cerquinha ali, né? Coloca o pezinho no balde e dá banho de água sanitária em cima. A Márcia voltou e que nem a Márcia tinha perguntado pra gente, né? Quais são os desafios? Eu acho que um dos desafios você já disse, né? Que é realmente nesse momento unir a questão da segurança também com a questão emocional e se atentar e chegar, né? A segurança do trabalho conseguir chegar à empresa, porque o que eu vejo atuando no mercado empresarial, quando você tem uma empresa de grande porte, você tem fiscalização, você tem ISO, você tem as NRs da vida, e aí você tem o técnico de segurança do trabalho atuando dentro da companhia e se preocupando com todas essas questões, e até de maneira conjunta com o departamento de recursos humanos, com psicólogos, que faz com que isso vire algo, digamos assim, mais organizado. Quando você Sim, pega uma pequena, uma média empresa, um comércio que tem lá seus 5, 6 funcionários e o cara não vai implantar uma ISO, ou ele não vai sofrer uma fiscalização, a não ser que ele trabalhe com alimentos e vá sofrer uma fiscalização da vigilância sanitária, mas normalmente ele não se preocupa com a questão de segurança do trabalho, né? Quiçá de procurar um técnico de segurança do trabalho. E eu acho que, e aí eu admiro muito o seu trabalho, porque eu acho que o seu trabalho, ele chega nesse cara, que é quem não conhece, já estou falando aqui, hein? Vamos lá, conheçam o canal Diário de Técnico de Segurança do Trabalho. O Gustavo coloca muitas dicas no canal dele, tem vídeos, cursos, que para quem não tem o técnico de segurança do trabalho, por ser uma pequena ou média empresa, mas que precisa se atentar com isso também, o Gustavo dá super dicas, ele explica de uma maneira muito clara, e então é uma oportunidade da gente poder conhecer, da gente poder aplicar na nossa empresa também. Então, exato, super exatamente. fã do seu trabalho, porque eu acredito que o pequeno, né, ele precisa ter acesso a essa informação. Com a experiência que eu tenho da indústria e com o que eu venho vivendo ao longo desses anos, eu notei justamente isso, esse ponto que você falou. O pequeno e médio empresário, o comerciante, ele tem carência de informação, ele tem carência do que ele pode fazer com relação à segurança do trabalho. Né? E essa carência você não consegue encontrar de maneira tão fácil, você não consegue suprir isso de maneira tão fácil. E pensando nisso, né, eu criei o Diário do TST. O Diário do TST está no Instagram, está no Face, tem um site, né?
disponível, e no YouTube também, com conteúdos para justamente suprir essa carência, né? Para poder levar para o micro e pequeno empresário, e quem sabe para os grandes também, porque você pode ter um outro ponto de vista, suprir essa necessidade desses empresários e desses colaboradores, né? Você quer desenvolver a sua carreira, você quer conhecer um pouquinho mais, o canal do Diário do TST é justamente para isso, né? Para você se abastecer de conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Porque é bem claro isso que você colocou. O comerciante, o lojista, ou mesmo as pequenas empresas, as empresas de prestação de serviço, ele não vai atrás, né? Ele não vai contratar um técnico de segurança se ele não precisar. Seria bom, e infelizmente isso não acontece, mas seria muito bom ele ter um técnico ali, porque um técnico trabalhando dentro da empresa, ele consegue evitar algumas coisas e tá ali 8 horas, 9 horas do dia dele ali trabalhando para aquela empresa. Mas isso não acontece. E, infelizmente, existem técnicos de segurança atuando porque é obrigado por lei. Porque se você fosse olhar para as grandes empresas, se não fosse obrigado, elas não contratariam os técnicos de segurança do trabalho, né? E eu achei essa carência, essa necessidade de informação, mais do que colocar um serviço, uma consultoria ali que vai estar na empresa, disponibilizar conteúdo de fácil acesso para que esses micro e pequenos empreendedores ou qualquer pessoa que tenha um pouco de interesse sobre a área de segurança do trabalho tenha conteúdo disponível ali, né? E espero, né, estar atingindo as pessoas e estar contribuindo com alguma coisa para essas pessoas. Porque é bem isso que você falou, né? Não adianta. O pequeno empreendedor, ele muitas vezes ele não faz por falta de conhecimento e muitas vezes ele faz porque aquilo não gera rentabilidade para ele. Que é um outro ponto que a gente tem que mudar também no pensamento, né? Segurança do trabalho tem muito a ver com rentabilidade, tem muito a ver com produtividade, tem muito a ver com lucratividade das empresas. Se você tem um colaborador que ele não se afasta, que ele não adoece, que ele não se acidenta, ele vai estar ali, inclusive com um conforto, né, dentro da atividade dele, ele consegue produzir mais, ele consegue render mais. E, consequentemente, seus gastos com isso vai ser muito menor. E aí você vai ter uma lucratividade maior dentro da sua empresa, uma produtividade, uma rentabilidade, enfim. Eu vejo que a questão saúde, talvez agora a gente entre num momento em que passemos a olhar mais para isso, né? Tanto a saúde física, biológica, fisiológica, quanto a saúde mental, que agora nós estamos ouvindo muito falar de saúde mental e tudo mais, né? Eu observei dois momentos nessa que nós estamos vivendo. Logo no começo foi uma coisa meio que assim, estamos menosprezando, é algo passageiro, tá tranquilo, é um vírusinho novo e tá ok. É claro, vai ter solução, não é extinção da humanidade, né? A ciência está aí para isso e tudo mais, que, Exatamente. como você mesmo disse, é algo que agora a gente vai conviver com ele a partir de agora, né? Da mesma forma que a gente convive com H1N1 até hoje, né? Sim, E que se nós fôssemos pensar qual foi a ação que a gente teve na época da H1N1, foi a utilização do álcool em gel e foi lavar as mãos. Então, sim. e algumas empresas ou alguns estabelecimentos, após esse momento de H1N1, adotaram o uso do álcool em gel e até hoje. Você vai em estabelecimento e você tem lá o dispenser com álcool em gel. O que acontece é Sim. que as pessoas largaram de mão, né? Se esqueceram facilmente. E aí você vem uma situação como a que a gente está vivendo agora, que é mais intensa que o H1N1, Sim. e novamente a gente tem a mesma recomendação, que é usar o álcool em gel, lavar as mãos. Então, assim, aquele estabelecimento que já tinha o dispenser em álcool em gel, é só retomar o hábito de usá-lo, né? Porque eu presto consultoria para um estabelecimento que tem dispenser de álcool em gel e as pessoas passam por ele e ignoram ele.
É bem por aí, né? Quando tem um problema, todo mundo usa. Quando acaba esquecendo, ninguém mais larga lá, né? É bem isso mesmo. Mas é por quê? Porque a gente abriu mão de pensar em saúde, e não só na saúde fisiológica, mas também na saúde mental, que agora todo mundo está falando, né? O primeiro momento foi a saúde fisiológica, né? Ah, não posso É, tocar em superfície suja, tem que tomar banho. Aí a gente começou a falar de imunidade, né? Preciso ter imunidade bacana, vamos ficar em casa, porque se eu ficar em casa eu não me exponho ao vírus, e aí, de repente, depois de quase 30 dias em casa, a gente começou a prestar atenção que existe uma coisa chamada saúde emocional, que agora o pessoal está começando a ter estágio depressivo, o pessoal tá ficando meio louco, né? não é? Já Jogando tem a mais culpa. gente que não vai mais lavar a louça. É bem por aí. É, E aí eu vejo a segurança do trabalho como realmente atuando de uma maneira conjunta e vendo esse desafio, que é atuar juntando o observar os riscos que existem dentro e fora do ambiente de trabalho, E, e ainda trabalhar a saúde emocional também, né? é. A gente tem visto ao longo desses últimos anos, não tão evidente como agora, mas a gente já vem falando um pouquinho dessa parte de depressão, de enxergando esse psicológico dentro das empresas de uma outra maneira, né? Como uma doença propriamente dita, né? E agora é bem isso que você falou, né? Redobrar e olhar com isso com mais calma. Porque se eu estou dentro de casa, eu estou tranquilo, por um dia, por uma semana, você consegue. Na segunda semana você já não consegue mais. Você precisa ocupar sua cabeça com alguma coisa. E aí começa a ter os índices de depressão, os índices de loucura, filho brigando com mãe, é mãe brigando com filho. Mas por quê? Porque existe um fator psicológico muito forte, né? Então, a segurança do trabalho, e como que você vai fazer isso, né? Como é que eu trato isso, né? Porque eu não posso, não tem injeção para isso, né? Não vou lá e dou uma injeção na pessoa, ela cura da depressão. Ela depende muito mais da pessoa do que alguém, né? E aí vem o trabalho que eu falo que é de prevenção, né? Que eu falei que é de prevenção, que é o conscientizar, que é o conversar, né? Eu fiz um post hoje lá no Instagram falando de uma ferramentazinha que a gente utiliza que chama DDS, né? Que é o Diálogo Diário de Segurança. E é uma ferramentazinha que é super simples de você utilizar. Você reúne a tua equipe, 5 minutinhos, e ali você vai falar de qualquer problema de segurança ou de saúde. Que nem esse bate-papo que a gente está fazendo, você vai colocar lá. Olha, gente, hoje nós vamos falar de saúde mental. Colocar ali uns. Não precisa ser nada técnico, nada preparado. É um bate-papo para mostrar para as pessoas que existem e conscientizar as pessoas de que tem que ser feito alguma coisa, que ela tem que olhar para aquilo, né? E esse bate-papo e essa comunicação dentro da empresa é muito importante, né? Eu falo que, além de toda a parte técnica da segurança do trabalho, existe a comunicação, que o profissional da segurança do trabalho, ele tem que ser uma pessoa que gosta de palco. Palco por quê? Porque é uma pessoa que vai conversar com o cara ou com a pessoa operacional que está lá na frente, né, na máquina, e ele tem que conversar com aquela pessoa e conscientizar aquela pessoa que ela pode se machucar usando aquela máquina, e tem que conversar com o diretor da empresa provando para ele que o investimento que ele está fazendo na compra de uma máquina nova, na mudança de um processo, vai ser útil para a empresa. Então, o profissional de segurança do trabalho ele tem que ser muito comunicativo. Né? Não adianta simplesmente chegar e impor. Ele tem que saber conversar. E vem a calhar com essa época que a gente está vivendo, com isso que a gente está passando, porque a saúde mental, você, como eu falei, você não dá uma vacina. Você tem que conversar, você tem que colocar no colo, você tem que abraçar, e falar assim para ele, vem, conta os seus problemas para mim. Nem que for só para escutar. Né? A pessoa fala assim, eu não quero saber de nada, eu só quero que você me escute. E
tem um pouquinho disso na segurança do trabalho também, né? Que vem a bem a calhar com essa época. Olha, a Vivian fez um comentário aqui, a Vivian da Vox, dizendo que ele que tem um empresário, um empreendedor que está fazendo home office, mas ele é do grupo de risco, né? E mora sozinho. E ele fica muito preocupado e muito sensibilizado porque os funcionários dele estão indo trabalhar. E Nossa, que ele fica. legal. Então, assim, o funcionário dele vai trabalhar, ele fica em casa porque ele é do grupo de risco, só que ele fica preocupado e ainda mora sozinho. Então, imagina como esse cara deve estar bem. E é isso que nós estamos falando, né? Ó, a Ferzinha colocou aí as redes do Diário do DST, tá? Então, quem quiser acessar, tá aí o site, os cursos, o Instagram. Mas sim, falando, ó, esse momento que estamos passando, que ela trabalha com uma clínica de exames periódicos, né? E PPRA. PCNO, RA, enfim. E tem feito pacotes específicos para ajudar o pequeno empreendedor. Porque isso Legal, também bacana. acontece, né? Às vezes a empresa que tem um, dois funcionários, às vezes ela não se preocupa com o exame periódico, né? Que é Então, extremamente importante, né? É extremamente importante. Independente se você tem um ou você tem 500 mil funcionários, dependendo do risco que a pessoa está, ela tem que fazer exame, né? Se ela está exposta ao ruído, por exemplo, ela tem que fazer exame, não tem como, né? Senão você vai deixar a pessoa surda depois. Mas que legal desse empresário, né? Eu acho que é um pensamento totalmente diferente e um ponto fora da curva dentro dos empresários, né? Normalmente você vai encontrar esse tipo de atitude em grandes empresas, né? É legal você escutar um relato desse de um empresário que ele não é tão grande, mas que ele está dentro de casa e ele está se preocupando com o funcionário que está lá realizando as atividades para ele, né? Normalmente não é isso que você vê, né? Normalmente você vê o empresário que quer produzir a qualquer custo, independente da saúde do colaborador, né? E não é bem assim. Mas que legal. É bom você ter esse relato, porque não é. Não, a gente vê que não são todos que pensam dessa forma, né? uhum. Só dando um oizinho aí pro pessoal que tá chegando, a Pri da Prisca tá aqui com a gente. O próximo chá é com ela, hein, gente? Boa tarde. O Silvio também tá aqui com a gente. Então, boa tarde aí para quem tá aí conosco. E assim, realmente esse momento que a gente está vivendo faz com que a gente pare para refletir que o lucro a qualquer custo já não faz mais sentido, né? Não, Porque a gente precisa pensar de que maneira a gente pode trabalhar de uma forma que a gente preserve a saúde de todo mundo. Não existe retomada da economia sem eu pensar que eu preciso de pessoas vivas, né? Para que a economia retome. exatamente, né? Exatamente, né? E é aquilo que eu falei um pouquinho atrás, né? O empresário, ele precisa mudar essa chave e olhar para o colaborador dele como se fosse algo que ele precisasse investir para poder tirar a rentabilidade dele, né? Então não adianta você colocar uma máquina que está trabalhando lá e ela está trabalhando 50%, porque ela está com um problema psicológico ou porque tem algum outro problema, né? O empresário precisa mudar um pouquinho essa visão e pensar no colaborador ali, não no fato de satisfazer a vontade do colaborador, não é isso, né? A visão é você proporcionar para o colaborador um ambiente para que ele possa render o 100% dele, né? Mesma coisa que a gente vive falando de hora extra, né? Tem gente que trabalha 9, 10, 12 horas por dia. Será que isso está sendo saudável, né? E aqui conto uma historinha de um chefe meu. Ele falou assim: existem duas situações de hora extra, né? Se você está fazendo muita hora extra, ou eu estou exigindo muito de você, mais do que você pode entregar, e eu preciso contratar uma outra pessoa, ou você não é adequado àquele perfil, porque você não consegue realizar todas as atividades. Porque o pensamento dele, e aí que eu acho que é muito legal, você tem que trabalhar suas 8 horas,
para você chegar em casa e poder passar o tempo com a sua família, poder passar o tempo com o seu cachorro, poder passear, poder levar a esposa para jantar, enfim, para você poder ter esse momento fora da empresa, para que no dia seguinte você chegue disposto e renda o seu 100%, né? Então, Essa completude, eu falo que assim, quando a Malta surgiu, quando eu comecei com a questão de trabalhar o conceito de smart working, eu cheguei no smart working, na verdade, por uma questão pessoal, de trabalhar 16 horas por dia e de já não ter mais tempo para absolutamente nada. E eu ficava me questionando, viu? Mas espera aí, para você atingir um cargo e uma estabilidade profissional, um sucesso profissional, eu preciso abrir mão de todo o resto, de toda a minha vida para ter isso. E aí foi onde eu cheguei no conceito Smart Working e comecei a estudar muito a respeito dele. E uma coisa vai puxando a outra, porque dentro da filosofia Smart Working você tem outras filosofias né, intrínsecas nele, que é a filosofia de uma alimentação mais saudável, uma sim, filosofia de minimalismo, de essencialismo, enfim, várias outras coisas que aí a gente encontra lá nas redes sociais da Malta, né? Quem ainda não conhece, quiser conhecer, vai lá. Mas o que eu comecei a ver nesse momento que nós estamos vivendo é que se faz mais presente a gente parar para pensar se realmente a gente precisa trabalhar 16 horas por dia. Porque com certeza hoje, e logo no começo, a gente teve vários momentos, né? As pessoas sim, chegaram, uau, home office, vou trabalhar. E começou, ligaram 300. Quando chegou uma hora que começou a perceber que não dá. Não exato, dá porque eu exato, tenho um filho. Não dá porque eu tenho o marido e aí eu tenho que parar, eu tenho que fazer almoço. Ou então eu moro sozinho, porque a gente tem essa realidade dessas pessoas que estão sozinhas em casa, né? sim, sim, E chega um momento que ela acha que não é só trabalhar, existem outras coisas, né? Então, exato, assim, aí a pessoa começou a cair na realidade de que não, o workaholic talvez não funciona, né? E existem outras prioridades, existem outras coisas que eu também preciso fazer, então está sendo um momento um pouco de redescoberta das pessoas, e talvez isso vá reverberar aí pelos próximos anos de que maneira a gente vai voltar a olhar para isso, né, de forma mais amena, digamos, né? Porque a eu acho quantidade, ela, que ela não necessariamente está ligada na quantidade, né? exato, exato. A gente precisa olhar para as atividades que você vai realizar de maneira qualitativa, né? E não quantitativa, né? Tem gente que trabalha, tem gente que se sente bem trabalhando 16 horas por dia. E tá tudo bem, né? Às vezes a pessoa tem essa condição e ela não se sente mal por conta disso. E tá tudo bem também, né? Mas a questão é que justamente essa que você falou. Será que eu preciso trabalhar tanto assim? Qual que é o meu ritmo, né? Qual que é a minha intensidade e qual que é a minha, principalmente, qual que é a minha qualidade na entrega daquilo que eu estou me propondo a fazer, né? E a segurança do trabalho entra nisso também. A gente foca muito nas leis e nas normas e na ISO e tudo mais, mas a filosofia da segurança do trabalho é muito mais do que isso, né? É um pouco de tudo isso que a gente está falando, né? Eu preciso trabalhar 16 horas, o meu colaborador está em home office, eu preciso fazer com que ele fique com o computador ligado, com a câmera ligada às 8 horas para saber que ele está trabalhando, né? Então, existe todo esse trabalho e essa conscientização. E, e essa mudança que nós estamos vivendo, lá na frente, vai sobrar sementinhas disso, né? Os empresários vão começar, nós, trabalhadores, vamos começar a enxergar de maneira diferente e as mudanças não vão ser radicais. Vão ser radicais naquilo que toca, no tocante à saúde física, né? Eu, provavelmente, mesmo que depois que terminar a quarentena, que falar assim, não, você pode sair. Muito provavelmente eu vou sair de máscara por um bom tempo, né? Sim. Porque fisicamente eu não sei como é que as coisas estão, como é que o comércio está.
Você falou daquele negocinho lá que o cliente que você atende tem o dispenser lá e ninguém usa. Depois que liberar a quarentena, a higienização vai voltar do mesmo jeito. Né? Vai voltar o que era antes, as pessoas não vão fazer mais nada. Né? Porque o fato não é a quarentena, o período de quarentena, né? Eu acho que a quarentena é uma das ações. Exato. O que faz toda a diferença, e aí eu acredito que é um assunto que a segurança do trabalho atua, é a criação de novos hábitos e a quebra de velhos hábitos. Então, eu vi uma reportagem na qual eles estavam comentando que o brasileiro tem o hábito de tomar banho, que é um hábito que em países europeus e a quantidade de banhos que o brasileiro toma é quase que o triplo do que tomam de banho lá fora, mas que o É, brasileiro não tem o hábito de lavar as mãos antes das refeições. exato, E exato. esse é um hábito que acontece lá fora, que eles têm o hábito de lavar as mãos, e aqui a gente não tem o hábito de lavar as mãos. Até um dono de restaurante fez um comentário de que se ficar no restaurante e observar quantas pessoas chegam para fazer suas refeições e vão ao lavabo lavar as mãos antes de entrar na fila do buffet, ele diz que são pouquíssimas pessoas que fazem isso. Então, ou seja, é a mesma coisa a segurança do trabalho, né? Ai, mas você tem que ter o hábito de, ao chegar no seu local de trabalho, você precisa usar o óculos de segurança. Profissionais que já usam máscara, profissionais da saúde, o dentista, essas pessoas já estão habituadas a usar máscara. Nós vamos ter que adquirir o hábito de usar as Ex- máscaras. Exatamente, exatamente. E essa mudança de cultura que eu acho que vai começar a acontecer depois que voltar, né? Os profissionais da segurança do trabalho vão começar a trabalhar nesse sentido, né? Ou deveriam começar a pensar nesse sentido, de conscientizar e de fazer com que essas mudanças de hábito aconteçam, né? Pegando o gancho, você falou de lavar as mãos antes das refeições, um hábito muito comum também, você vê as pessoas utilizando o banheiro, independente se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso, eles vão ao banheiro, não lavam a mão nem antes e nem depois. Muita gente, e dentro de indústria, você repara que as pessoas não lavam a mão, então não tem esse hábito de se higienizar, né? E é bem isso que você falou, é trabalhar essa mudança, é conscientizar, é conversar, é mostrar, é comunicar a maneira correta, né? E essa é a sementinha que vai ficar para a gente depois que essa pandemia terminar ou que a gente voltar às atividades. Não acredito que volte ao normal, né? Vai voltar com algumas mudanças, mas é essa sementinha que a gente vai começar a plantar. Olha, você está indo no banheiro, lembra do coronavírus? Ó, você tem que lavar a mão antes de almoçar, antes de ir ao banheiro. Você vai cumprimentar a pessoa, eu acho que até o fato de você cumprimentar, o brasileiro gosta de abraçar, né, de apertar a mão. Eu acho que isso vai mudar um pouco, né? Eu admiro muito a cultura oriental nesse sentido. Quando eles se determinam em mudar uma situação, em mudar um hábito, eles são muito fiéis àquilo, né? Então, os chineses, os japoneses, preciso usar máscara. No dia seguinte, tá todo mundo de máscara, né? E isso eu acho legal, né? Quando você vai mudar um hábito ou mudar uma cultura. Coisa que o brasileiro não tem, né? A gente, infelizmente, a gente já viveu bastante disso. O brasileiro, ele é meio preguiçoso na hora de mudar as coisas, né? Ele não gosta muito de sair da zona de conforto dele. Exatamente. A mudança de hábito eu acho que é um grande desafio para quem trabalha com segurança do trabalho, porque Sim, o que eu vejo mesmo nas empresas que eu já trabalhei e nas empresas que eu presto consultoria é exatamente isso. São hábitos enraigados e que as pessoas não querem abrir mão, ou hábitos que ainda não foram adquiridos e é novo e a pessoa gera uma resistência e aí a gente começa a ter essa situação. é Mas isso uma mesmo. coisa que eu vejo também, e aí vem ao encontro nesse momento, é que tem o pessoal que está na rua, que nem a gente falou, que está precisando sair de casa e que tem toda essa preocupação e, né, de orientar essas pessoas, de como ela vai se prevenir, de como ela vai se proteger para poder ir ao ambiente de trabalho. E eu tenho a pessoa que está em casa.
Alguns têm o privilégio de conseguir ter um espaço, né, já preparado para o seu trabalho, até mesmo porque algumas pessoas já tinham os momentos de home office ou já faziam alguma coisa de casa, e eu tenho aquela pessoa que não tem. E eu falo isso porque o pessoal com o tal do homeschooling agora, né? Nossa. Tem pai, tem mãe que fala, professora Camila, misericórdia, o que a gente faz agora? Por quê? Porque também não tem lugar para o filho estudar, né? Então, a gente vai estudar onde? Na mesa da cozinha, na cadeira de madeira, e vai passar ali 3, 4 horas, né? Ou na frente, no sofá, que nem você disse, com o laptop no colo, todo torto, enfim. Então, eu acho que esse momento é um momento que a segurança do trabalho pode ajudar a gente, porque às vezes em casa a gente nem presta atenção no que pode ser risco para quem está Sim, em casa. sim, sim. Aproveitando até, né, você falou de risco em casa, eu tenho um vídeo que ele fala bastante disso. Assim, uma das coisas mais simples, né? Espera um pouquinho só, claro. Aí. Uma das coisas mais simples, né? Você vai no supermercado, você vai comprar produto de limpeza. O seu amaciante, sua água sanitária, enfim. Você vai comprar lá. Quando você compra do supermercado, ele está dentro de uma embalagem, tá, né, adequado para ser utilizado. Isso tranquilo é o que você deve fazer. Aí tem aquele tiozinho que passa na rua, lembra? Com aquela garrafa PET de Coca de 2 litros, né? Que vem com aqueles líquidos maravilhosos, né? Verde limão, cor-de-rosa, azul. E você compra. Primeiro que, assim, tudo bem, né? Você comprou, tá ali, mas tem que tomar cuidado com isso. Esse é o primeiro passo, né? É um produto que ele não está homologado, que ele não tem uma série de características ali. E quando você traz para dentro de casa, né? Você está falando de riscos domésticos, onde que a gente vai colocar? Vai colocar debaixo do tanque. Como é que ele coloca debaixo do tanque? É comum isso. E aí você tem uma criança de 3 anos que está aprendendo, ou de 2 anos, ou de 1 ano, que está aprendendo a andar. Que criança é curiosa demais, demais. E ela vai lá debaixo do tanque e vai mexer aonde? No líquido cor-de-rosa, no líquido verde, que está ali para ela, né? E a gente não pensa nisso, né? Ah, imagina, tá ali dentro, a criança não vai mexer. E mexe, e mexe, né? É assim, coisas que a gente tem no nosso dia a dia, que é muito ruim, faz muito mal, e a gente não presta atenção. Do laptop no colo, de trocar uma lâmpada, de não ter o espaço adequado para você estudar. Eu vi pais e amigos, né? Nossa, meu filho tá estudando mais do que se tivesse lá na escola, né? Porque o professor tá passando muito exercício, muita coisa, e aí ele tem que ficar 3, 4 horas. Tem que ficar 3, 4 horas, mas num local adequado. Você tem que preparar o dia dessa criança, ou mesmo o seu dia, né? Eu vou começar, estou em home office, né? Você falou, algumas pessoas já têm esse hábito, então já tem esse costume, essa rotina formada. Quem não tem, que vai começar a fazer isso, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou me ajustar? Vou trabalhar o dia inteiro? Não, não posso. Tem que me planejar durante o dia, tem que fazer uma paradinha, tem que fazer a parada do chá, tem que fazer a parada do Tem que tomar café. chá com a gente, né? Exatamente. Por quê? Porque você não consegue render o tempo todo. Você tem que dar uma parada, uma mudança, se mexer para poder, para o seu corpo também trabalhar um pouco melhor isso, né? E é bem isso que a gente está falando, né? Os desafios físicos a gente já conhece, sabe trabalhar, mas e os desafios psicológicos e a mudança da rotina, né? É isso que você está falando, né? Muda muito e as pessoas não estão preparadas para isso. E aí, pegando os ganchos aí que você falou, né? Eu falo que muita gente que falava assim, ai, meu sonho de consumo é poder trabalhar no home office. Agora, essa galera já tá começando assim, ai, eu acho que é melhor trabalhar na empresa. Então, ou seja, é por isso que eu costumo falar que uma das coisas que a filosofia Smart Working fala é que você tem que testar. Sim, Porque
não é o que é adaptável, como você mesmo disse. A pessoa que trabalha 16 horas por dia, não é uma regra da pessoa não gostar de trabalhar 16 horas por dia. Tem gente que se sente super bem, para ela funciona. E tem É, coisa que não funciona para outra pessoa. E é a mesma coisa o home office. Para alguns pode funcionar maravilhosamente bem, para outros não. E aí a filosofia Smart Work diz que você só vai descobrir se funciona ou não para você no momento em que você testar. Se você não tem muita certeza daquilo que você quer e daquilo que funciona, então testa. E neste momento, quem nunca teve a oportunidade de testar o home office está tendo a oportunidade de testá-lo. E aí a gente está exato. vendo que funciona. A mesma coisa acontece com o empresário, que nunca quis liberar a equipe para fazer um home office e hoje está percebendo que o negócio está funcionando, dá certo, os funcionários estão rendendo mais. Então, assim, né, fica nessa situação. Falando do homeschooling, né? Isso também é uma outra coisa que eu, como professora, lecionando, me preocupei no momento de fazer as atividades dos meus alunos, e quanto tempo isso ia demandar deles, porque a quantidade não significa aprendizagem, não significa qualidade. Eu mandar Exato. uma lista com 200 exercícios de matemática para o meu aluno resolver não significa que ele aprendeu a fazer equação, né? Então, eu acho que também agora os professores têm que também dimensionar isso, né? O Muito. quanto é o suficiente para o aprendizado, né? Porque senão também o aluno vai ficar lá e aí os pais vão ficar loucos, né? Porque aí vai chegar uma hora que o próprio aluno vai ficar irritado e Exato. vai dar problema, né? Então, as pausas e se programar, muitas, né? Isso também é uma coisa que às vezes o pessoal comenta, nossa, mas sua live é 4h30 da tarde. Eu até brinco, né? Se fosse live do sertanejo, vocês estavam assistindo 4 horas da tarde, né? É bem por aí, é bem por aí. Mas, e eu falo pro pessoal, por que 4h30, em torno de 4h30, 5 horas é o horário que eu tô fazendo as lives do chá? Primeiro, porque é o Sim, horário do chá britânico. sim, Então, sim. segundo, porque assim, gente, vamos lá, um pit stop, né? Sim, é extremamente importante, né? Você dar uma parada nas suas atividades, mesmo porque quando você foca muito em cima de uma atividade só, você não consegue enxergar outras possibilidades, né? Com isso, né? Eu trabalhei com área de gestão integrada, né? Então eu conheço um pouco da qualidade, do meio ambiente e da segurança do trabalho. E quando a gente está analisando um problema, quando você fica muito tempo focado naquilo, o seu cérebro não consegue achar outras opções, né? Então você precisa e justamente isso, dar aquela respirada, tomar um chá, escutar alguma coisa diferente, conversar sobre algo diferente. E muitas vezes nessa pausa, nesse momento que você está saindo daquele foco, a solução do teu problema surge, né? Você consegue achar, falar assim, nossa, estava tão fácil e eu não pensei nisso antes. Então, é extremamente importante isso, né? E tudo isso que a gente tem falando, a gente vem falando, que a gente vem conversando, tudo tem a ver com essa área de segurança do trabalho. Tudo tem a ver com saúde, né? Você se adaptar, você fazer o seu smart working, fazer seu homeschooling, saber entender como é que essa dinâmica funciona, porque somos seres humanos e não somos iguais. E cada um trabalha de uma forma, né? E cada um reage de alguma forma, né? E por isso que eu falo, a área de segurança do trabalho, ou quem está envolvido nessa área, comece a enxergar tudo isso. E é muito bom, né? Você conseguir ajudar a pessoa a, a moldar a vida dela de uma maneira que ela vai se sentir mais feliz, mais leve, mais alegre, vai trabalhar mais contente, sabe? Porque você tem que fazer aquilo que você ama, você tem que fazer aquilo que você gosta. Outro ponto, né? Não tem a ver com segurança do trabalho, mas também tem. Se eu estou desenvolvendo uma atividade só por conta do salário, fatalmente você vai se acidentar, fatalmente você vai entrar em depressão, fatalmente você vai fadigar muito antes do que você imagina, né? Ao passo que se você faz aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo lá não se torna um fardo, e sim
uma brincadeira, né? Para você no seu dia a dia. E eu acho que isso é a beleza de você saber trabalhar, de você saber desenvolver suas atividades. E a segurança do trabalho consegue proporcionar isso. É falar de completude, né? A vida é uma completude, né? Não existe só o trabalho, existe a família, existe o seu cuidado pessoal, existe, né? Você tem que ser um ser completo para não passar pela vida e sentir que, poxa, trabalhei a vida inteira e o que mais que eu fiz, né? Né? Então, Exato. né? Porque eu vejo muita gente, principalmente jovem, né? Ah, não, eu vou dar um gás agora aqui, enquanto eu tenho 20, 30 anos, para que quando eu tiver com 40, aí que você fala, meu, vai esperar 40 anos para poder parar e tomar um chá? Peraí, não vou se entender. Não. Então, buscar a leveza e buscar fazer aquilo que você gosta, de nem sempre é possível quando a gente fala assim, as pessoas falam, ah, mas não dá para trabalhar com o que eu gosto. Se eu gostasse, eu ia ganhar dinheiro dormindo. Então. Mas realmente, quando você tem assim a possibilidade de trabalhar com segurança, segurança física, segurança mental, estabilidade emocional, então você começa a ver o lado bom das coisas, mesmo que você não execute aquilo que seria seu sonho, mas aquilo te possibilita momentos bons, momentos leves e saudáveis, e não momentos pesados. E aí você tem uma preocupação maior, né? Não fica naquela de ah, tô nem aí se eu entrar na obra sem capacete, né? Exatamente. Né? Começa a perceber aquilo como algo importante para o seu trabalho, né? A Ferzinha tá falando que a live estará no YouTube, tá, galera? Então fiquem aí depois, Maravilha. quando podem assistir a live, fiquem à vontade. Normalmente eu também deixo a live salva aqui, então aí vocês conseguem assistir a live depois, quem não assistiu. Estamos falando muito, mas a live também, além de tomar chá e falar, obviamente, de assuntos aí relevantes para este momento que estamos vivendo, não só para esse, para uma vida como um todo, né? Mas eu também conto como é que eu me conectei com as pessoas. Então, o meu chá, que já tá, ó, já tá quase no fim. A galera pergunta nas lives qual é o sabor do chá. Hoje ninguém perguntou, mas eu vou responder. O sabor do chá de hoje é de abacaxi com hortelã. Nossa, muito bom, hein? Então, o chá de hoje é de abacaxi com hortelã. E como eu me conectei com o Gustavo. Os encontros da vida, né? Bom, eu cheguei no Gustavo através da Fernanda Barros, que é a esposa do Gustavo. Então, nós já éramos amigas, tínhamos feito alguns trabalhos juntas, e aí, num dado momento, eu conheci o Gustavo e conheci o trabalho do Gustavo, vi o diário do técnico de segurança do trabalho nascendo, Bem por e aí. então foi dessa maneira que nós nos conectamos, né? Trocamos ideias a respeito de planilhas de Excel, porque é Sim, sim. uma coisa que nós temos em comum, e foi assim que eu me conectei com o Gustavo. E estamos Muito aqui bom. hoje com o chá virtual. É bem por aí, né? Planilhas que são fundamentais para qualquer atividade, né, cara? Planilhas que a gente acaba utilizando, para quem sabe mexer um pouquinho com Excel, sabe que é muito importante também, né? E a Fer, né, minha esposa, falou assim, ó, você precisa conversar com ela, né? Vocês têm muito, a sinergia bate, né? Tem muita coisa profissional que dá para vocês desenvolverem juntos. E aí a gente foi conversando, né? E aí a gente está junto não, né? Mas acompanhando assim de uma forma, né? Através da Fernanda e das coisas, dos projetos que a gente vem surgindo na vida, a gente vem acompanhando aí as atividades, né? E é muito legal isso que você está falando, né? De tudo isso, né? Eu costumo brincar e a gente pegando um gancho um pouquinho lá de trás e das conexões e de coisas que a gente vai desenvolvendo planilhas, eu costumo falar de planejamento, né? Planejamento para nós hoje é tudo, né? Principalmente para quem trabalha com essa área de gestão, planejamento é tudo. E a gente deve trazer isso e levar para a nossa vida pessoal também. Por que eu falo isso?
Quando eu conheci a Fer, né, eu falei para ela assim, falei, viu, o que você pretende, onde nós pretendemos estar daqui 10 anos? Ela falou assim, daqui 10 anos? Não, tá muito longe. 10 anos? Eu falei, daqui 10 anos. Por quê? Se a gente criar um objetivo, e se a gente estabelecer um objetivo daqui 10 anos, daqui 5 anos e daqui para o ano que vem, por exemplo, a gente consegue trabalhar sem precisar se estressar. A gente vai fazendo as nossas conexões, a gente vai trabalhando a nossa vida para atingir aquele objetivo, né? E aí é o que eu costumo falar. Eu planejo a nossa vida, né? Nós planejamos a nossa vida, e tanto pessoal quanto profissional dessa forma. Não precisa colocar no papel, não coloca no papel, mas só na conversa, nos sonhos, né? Porque o sonho não deixa de ser um objetivo, né? Ele tem que ser um sonho que você consiga realizar, né? Ah, quero dar a volta ao mundo em 2 dias. Impossível. Não tem como você fazer isso. Mas coisas que são executáveis, né? E a gente conversa bastante sobre isso. Pegando o gancho que você falou, né? De olhar para o futuro e trazer. Então, nós temos esse hábito. O que eu quero daqui 10 anos? Onde que eu quero estar daqui 10 anos? Onde que eu quero estar daqui 5 anos? E para o próximo ano? O que nós vamos fazer, né? Um objetivo nosso, por exemplo, dentro da nossa realidade, é viajar, conhecer o mundo. Eu consigo conhecer o mundo inteiro na nossa vida? Muito provavelmente não. Mas o nosso objetivo é cada ano viajar para algum lugar diferente, né? Conseguimos alguns lugares já, né? Por conta de uma série de outras situações, esse ano a gente não vai conseguir viajar. Mas já estamos pensando no ano que vem, né? Para onde nós vamos? Que época do ano que nós vamos, né? Vai ser uma viagem internacional ou vai ser uma viagem nacional? Tem que tomar cuidado com o dólar, com o euro. Então, tudo isso faz parte da nossa vida, né? Faz parte dos nossos objetivos e dos nossos planejamentos. E eu acho que a gente deveria fazer mais isso. Ah, com certeza. A Fer tá falando que tá vendo, ela aprendeu a planejar com você. Que bom, né? A gente tem essa. Assim, eu trabalho com estratégia empresarial já aí há 10 anos. E aí o Excel ele vem justamente porque ele é uma ferramenta para a gente poder fazer o acompanhamento e poder fazer projeções e tudo mais. E eu me aprofundei numa área que é o indicador de desempenho, em que ele também acaba mensurando coisas que são intangíveis, né? A gente conta o estoque, quantas peças tem no estoque, mas eu Sim, não consigo contabilizar, por exemplo, a satisfação do meu cliente. A satisfação do cliente é intangível. Eu faço uma pesquisa de satisfação e eu conto com que, dentro daquela amostragem, as pessoas tenham sido sinceras comigo para que aquele resultado seja verdadeiro. exato, Então, né? Mas é exato. algo intangível, porque eu não sei qual é o nível de sinceridade da pessoa. Eu não consigo medir o nível de sinceridade de uma pessoa diferente de uma peça no estoque que eu vou lá, pego, olho, confiro, ela existe de verdade. E nesses 10 anos trabalhando com isso e também planejando e vendo a importância, é tão gostoso quando a gente consegue olhar e falar assim: poxa, 10 anos atrás eu falei que hoje eu estaria fazendo isso e eu estou fazendo aquilo que eu me propus. Você começa a ver que as coisas foram realizadas, tanto no Sim, pessoal, como um todo, e agora falando de vida pessoal, eu falo, em 10 anos eu cheguei em parte daquilo que eu queria com 10 anos, né? E agora eu já estou planejando os próximos 10. que legal, que legal. Hoje, inclusive, eu tive uma conversa com uma colega e ela me perguntou até o que estava me incomodando um pouco, né, nesse momento. Tá, Cal, o que está te incomodando um pouco nesse momento? E aí eu peguei e falei para ela, me incomoda a incerteza de eu olhar para o meu cliente e eu não conseguir planejar mais de uma semana. Porque eu tenho Exato. um cliente em que, nossa live vai encerrar em 27 segundos, a gente volta. Tá bom. A gente volta para dar tchau, gente. E, e eu me sinto incomodada por, né, e nesse cliente específico eu não consegui programar mais de uma semana, porque eu tenho que esperar a cada semana o que está acontecendo e planejar uma semana de cada vez.
voltamos, gente. A live tá tão boa que a gente já fez 1 hora de live e nem viu o tempo passando. Então, vamos aguardar aí o Gustavo retornar para a live também, para a gente poder concluir aí esse chá delicioso de hoje. Que maravilha, né? 1 hora a gente passou e você falou, a gente nem sentiu É isso que eu ia essa hora falar. passar. Quando o papo é bom, a gente não vê o tempo passar. É muito bom isso, né? É muito bom mesmo. E dizem que eu que falo. Olha, o chá com a Fer vai demorar tipo 4 horas. Olha, e se não precisar de um pouquinho mais, né? Ai, Fer, quero saber quando for o nosso. Mas Mas que bom. essa questão, nesse momento, e especificamente, tem me incomodado. Eu não consigo planejar mais do que 1 semana, porque eu tenho que esperar as notícias, eu tenho que esperar o que os profissionais de saúde indicam, e Sim. dentro daquilo, né, eu ir planejando para ele, falando, não, então agora nós vamos agir dessa maneira, então agora nós vamos agir daquela outra maneira. Gu, como é que você vê a retomada, né? Quais os cuidados que o pessoal que está aí, o empresário, enfim, pode adotar pensando em segurança, né, dos seus funcionários na retomada? Primeiro que eu acho que a empresa ela tem que, como a gente falou, né, nesse bate-papo, é ele olhar para a realidade da empresa, né, e para a cultura da empresa e mudar o hábito. Esse é o primeiro ponto, né? Eu tenho que trazer, por exemplo, né, uma empresa de 100 funcionários, todos eles, ou 200 funcionários, eles vão utilizar de coletivo ou vão utilizar de, sei lá, de ônibus fretado, por exemplo, né, que é uma situação de agrupamento ali de pessoas que vai ter uma possibilidade de contágio. Eu tenho que conscientizar e tenho que fazer um trabalho massivo em cima dessa conscientização de utilização de máscara, de higienização, né? Esse é o primeiro passo e que é o mais fácil. Quer dizer, mais fácil assim, né? Você higienizar e tudo mais. Outro passo é você, dependendo da empresa e da sua situação, fazer algumas medidas básicas, né? Por exemplo, medir temperatura, enfim. São algo simples de se fazer e que não gera tanto, não despende tanto de tantos recursos. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu acho que é um pouquinho mais difícil, por exemplo, o administrativo da empresa tem que conscientizar que, de repente, por mais que nós gostemos de abraçar, de apertar a mão, de repente, num primeiro momento, isso não vai poder ser tão afetivo assim. Não é questão de não se dar bem com a pessoa, não gostar daquilo que a pessoa fala ou do que a pessoa faz, mas é uma questão de higiene. Eu acho que depois do retorno, pelo menos gradativamente, esse cumprimento de abraço, de beijo, isso daí, ele vai ter que se estender, né, deixar um pouco mais para trás para que seja mais saudável, né? Não que não se possa fazer. Eu sou a favor, né, inclusive, mas eu acho que nesse retorno, acho que a gente vai ter que estender um pouco mais isso. Intensificar higienização na entrada das empresas, na entrada dos refeitórios. Se a empresa tem um ambulatório, fazer com que esses profissionais da enfermagem ou da saúde, né, que estão ali dentro da empresa, fazer treinamentos contínuos, porque é a única maneira que você consegue minimizar esse risco, né? É a única maneira que você consegue eliminar, né? Infelizmente, né? Lógico, você vai ter a empresa lá que vai ter que higienizar, aí vai de cada situação, de cada segmento. Mas você vai ter que também conscientizar as pessoas de que tem que higienizar o posto de trabalho quando se começa a trabalhar, quando se faz uma pausa um pouco maior. Então, são esses cuidados e eu acho que vai muito da conscientização, né? O que já está sendo falado demais, né? O pessoal já está falando, já está conscientizando e falta colocar isso em prática.
E as pessoas têm que justamente higienizar, conscientizar e higienizar. Não tem como ser diferente. Eu não vejo, pelo menos com a experiência que eu tenho, com quem eu tenho conversado, com os profissionais que eu tenho conversado, não tem outra maneira de se fazer, né? A gente vê até na Espanha, em outros países aí, o pessoal, Estados Unidos, lavando a rua com detergente, dependendo da empresa, vai ter que se lavar com detergente, né? Dependendo da quantidade, do volume de pessoas e tudo mais, vai ter que se lavar com detergente, não vai ter como fugir disso, né? Até isso diminuir. E assim, é aquilo que nós estávamos comentando, é questão de hábito, né? Eu falo porque assim, eu tenho o hábito de andar com álcool e pano na minha bolsa desde a época da escola. Então eu Muito chegava na bom. minha carteira, eu ia lá e passava um pano com álcool na carteira, muitas vezes para apagar o que a galera tinha escrito na carteira, e limpava até a cadeira. Eu, por uma Sim, questão de, ai, já que eu tô passando um paninho aqui, eu vou passar um paninho na cadeira também. Isso foi um hábito desde a época da escola e eu levei esse hábito para tudo. Para onde eu vou, eu tenho na minha bolsa um pano com o vidrinho com álcool para espirrar e limpar a mesa. E quando eu comecei a trabalhar, a galera pegou e começou a achar que eu era muito fresca. Tipo, ai, você é fresca, a faxineira já limpou, você tá limpando de novo. Mas eu acho que virou um hábito tão assim que até na minha casa, eu, quando vou sentar na mesa para trabalhar, eu sempre pego aqui o meu vidrinho de álcool para dizer que não tô mentindo. E eu tenho dentro daqui da minha um pano mas é isso mesmo. e eu tô em casa, tá limpo, entendeu? Então, assim, mas virou hábito. E parece que se eu não faço esse ritual, eu não consigo começar a trabalhar, mesmo estando em casa. É, Então, é. quando você adquire o hábito, aquilo fica muito mais fácil do que Sim, quando você não tem. Gustavo, sim. super adorei o chá. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, foi muito bom poder partilhar e poder conversar com você e passar esse conhecimento, né? A gente fazer esse bate-papo com as pessoas, que é aquilo que eu falei, as pessoas estão carentes, né? E a gente precisa parar para conversar, né? E a gente precisa parar para escutar. Muito obrigado, né? Pela oportunidade de colocar um pouquinho daquilo que eu conheço, daquilo que eu faço para as pessoas, para poder conversar com você. Foi muito bom mesmo, né? Bom que durou até que mais que uma hora, né? Exatamente. Mas chá bom é esse, que a gente tem hora para começar e quase não tem hora para acabar. É que aqui no É, Instagram, daqui a pouco ele derruba a gente. Não. Mas, pessoal, exatamente. assistam, vai ficar disponível aqui no History, vai estar nos canais também do Diário do TST. E acompanhem, quem ainda não segue, vai lá, confere. O trabalho do Gustavo é super legal, né? E tem dicas super bacanas. A gente vai continuando por aqui no meu perfil pessoal nas próximas semanas, chazinhos. Todas as quartas-feiras, a partir das 16h30, alguém vai tomar chá comigo. Pra gente Muito bom. papear, pra gente descontrair, pra gente trocar ideia. Eu acho que é trocando ideia e é conversando, que nem você disse, né? Ouvindo, é conversando que a gente encontra novas possibilidades, que a gente, né? Até se distrai, né? Talvez você não tenha nada a ver com segurança do trabalho, mas está aqui curtindo o nosso papo. É isso aí, é isso que importa, né? De repente, alguma coisa a gente consegue acrescentar na vida da pessoa, a gente consegue mudar um pouquinho a vida da pessoa. Exatamente. Ferzinha, nós vamos combinar o nosso. O nosso vai ter que ser em 2 episódios, tipo, chá parte 1, aí na próxima semana, Parte 2. continuação. Não, porque eu e a Fer, a gente tem muito assunto para falar. A gente vai falar de comunicação, aí a gente pode falar de videogame, obviamente. Com certeza, com certeza. A gente pode falar de Disney, a gente pode falar, enfim. De tudo, né?
Boa, ó, nós vamos dividir. Ah, minha menina Doiá chegou agora. Boa tarde, Cá. Chegou no fim do chá. Eu fiz uma live super bacana com a Cá na semana passada. Nós fizemos um chá na quinta, né? Com a Camila tocando. Foi maravilhoso. Ah, Mônica, ó quem trabalha comigo. Gente, fazer home é isso, né? Você grava um vídeo e tem tem o Sansão junto. Eu gravei, eu gravei uma aula pro pessoal da escola que eu dou aula, né? E aí a diretora pegou e falou assim, viu, mas tem um bichinho de pelúcia lá atrás. Aí eu falei pra ela, tô em casa, filha. Se eu tô em casa, tem bichinho de pelúcia no meu escritório. Eu vou fazer o quê? Mas é isso mesmo. Então é isso. Ô, Cássio, sua linda, tranquilo. Depois você assiste na íntegra e dá risada aqui com a gente, que vai ficar aí no Stories a nossa conversa. Então tá bom. A Fer vai mostrar a escrivaninha dela pra gente. Nossa. Gente, anota aí. Quando a gente tiver o chá da Fernanda, a Fernanda está prometendo na live do esposo dela que ela vai mostrar a escrivaninha dela. A escrivaninha. Gu, mais uma vez, super obrigada por ter tomado o chá aqui comigo, né? Espero que nós possamos fazer isso juntos, presenciais, e aí a gente grava pra galera. Mas que vamos tomar chá muito em breve. E aí fica a dica, galera. Fique em casa quem puder, lavem as mãos, enfim, que isso tudo vai passar. Com certeza. E a gente se encontra por aí. Obrigada, pessoal, que ficou aqui, que passou por aqui. Um beijo a todos e até o próximo chá. Tchau, gente. Tchau, tchau.